Senhor, e quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 2. Livro de Ruth, capítulo 2. Na semana passada nós iniciamos a exposição do livro de Ruth e pela graça de Deus nós prosseguiremos. Ruth 2, nós vamos ler todo o capítulo 2 do livro de Ruth. Diz assim: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: Vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: Que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: Que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: De quem é essa moça? O servo respondeu: Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: Venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que elas apanhem, e não a repreendam. E assim, Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade, e a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu, até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: Onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus,
que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Rute, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os seus servos até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderia maltratar você. Assim, Rute ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Amém. Amém. Todos nós, em algum momento, enfrentamos a dificuldade de lidar com a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Somos verdadeiramente livres? Temos, de fato, liberdade para tomar decisões, e essas escolhas não são somente aparentes? Nós não somos marionetes nas mãos de Deus? Até que ponto nós somos responsáveis e Deus é soberano e governa sobre a sua criação? Como nós podemos entender e tomar escolhas considerando a soberania de Deus nas nossas vidas? Se há alguém doente, o que eu tenho que fazer? Eu oro ou eu dou remédio? Se eu sou solteiro e preciso casar, o que eu faço? Eu procuro alguém ou eu oro para que Deus, de alguma forma, providencie e traga alguém até a mim? São questões que muitas vezes estão no coração. Algumas são mais simples, outras são mais complexas, mas todos nós, em algum sentido, temos dificuldade de lidar com a responsabilidade humana diante da soberania de Deus. Há muitas discussões que acontecem de forma superficial e que não são respaldadas por aquilo que Deus diz sobre o governar dele, o dirigir do Senhor sobre a história e sobre a responsabilidade que temos sobre a vida que Ele nos deu e as escolhas que precisamos fazer. O livro de Rute é um livro muito pequeno, mas ele não é de pequena importância. O próprio capítulo 2, ele vai nos ajudar a lidar com esse dilema, com essa questão da soberania de Deus frente à responsabilidade humana. Capítulo 1, a gente viu que era tempo dos juízes, era um tempo onde não havia rei, cada um fazia segundo era reto os seus próprios olhos. Era um tempo que constantemente o povo se afastava de Deus, era disciplinado pelo Senhor. O Senhor usava juízes e esse povo se voltava para Deus. Deus agia com misericórdia, restabelecia o povo, expulsava nações inimigas e logo em seguida o povo se esquecia de Deus. Era um tempo de fome e Elimeleque vai com Noemi, a sua esposa, para Moabe. Lá morre Elimeleque, morrem depois dos seus 2 filhos e fica Noemi, viúva, acompanhada das suas 2 noras também viúvas. E depois de 10 anos, isso é descrito no capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, elas retornam para Belém, de onde saíram, e chegamos ao capítulo 2, onde elas estão em Belém, agora com fome, precisando sobreviver, mas vivendo na nação, pertencendo ao povo que estava debaixo da promessa da fidelidade de Deus, que estava debaixo da promessa da lealdade de Deus, que era o povo do pacto, o povo da aliança. E no capítulo 2, frequentemente, o nome do Deus da aliança é lembrado: Yahvé vos abençoe. Que Yahvé seja bondoso para com você. Porque a ideia é de que esse povo está vivendo debaixo da soberania, do cuidado generoso de Deus, da vontade de Deus estabelecida de conduzir o seu povo na terra prometida. Mas o capítulo 2, nesse contexto de Deus, da aliança, cuidando do seu povo, mostra que Rute, no versículo 2, disse a Noemi, a sua sogra amada e querida: eu preciso trabalhar, falta alimento, nós precisamos comer. Então ela vai ao campo trabalhar. Deus é soberano, mas ela precisa tomar
uma decisão prática. Ela precisa ir ao campo e fazer aquilo que todos nós fazemos, ainda que o trabalho seja o trabalho de estudar. Mas todos nós sabemos o que é um dia levantar cedo, sair de casa para trabalhar e retornar no final do dia, ou permanecer em casa fazendo o serviço do lar, trabalhando arduamente, mas sabemos que se precisamos comer, nós precisamos também tomar decisão e fazer aquilo que é necessário ser feito. A gente vê alguém que ama a Deus, que conhece a Deus. Ruth é alguém que disse a Noemi: olha, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, e onde você for eu irei. Onde você repousar, Noemi, ali eu também repousarei. Ruth é alguém que crê na graça de Deus, no favor de Deus, mas ela sabe que precisa se empenhar e trabalhar. Ela trabalha porque precisa de comida e ela sabe que a comida não vai vai cair do céu. O apóstolo Paulo, ele estava muito preocupado com a igreja, porque na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 10, 11 e 12, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: olha, se alguém tem fome, que trabalhe para que possa comer do seu trabalho. Não sobrecarregue outros. O contexto aqui era que aqueles irmãos estavam aguardando a vinda do Senhor. E eles então, ou pelo menos alguns, disseram: não preciso trabalhar mais, Jesus vai voltar. Só que outros da comunidade precisavam trabalhar para que os que não trabalhavam pudessem comer. Então Paulo vai dizer: se alguém quer comer, tem que trabalhar. O trabalho, meus irmãos, ele é feito hoje com suor. Sob o suor do teu rosto comerás o pão. Mas o trabalho não é uma maldição em si. Deus estabeleceu o trabalho antes da queda. Deus estabeleceu o trabalho como um meio de nós não só subsistirmos, termos o alimento, termos o conforto, mas de glorificarmos a Deus, porque Deus, ele é trabalhador. Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então o trabalho, ele é uma bênção, mas por causa do pecado há dificuldade no trabalho. Há o problema com o patrão, que muitas vezes é autoritário, o problema com o funcionário, que é insubmisso e que muitas vezes é preguiçoso, mas a Bíblia vai dizer que o trabalho é uma bênção estabelecida por Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, no verso 28, ele diz: olha, aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe com excelência para que possa socorrer ao necessitado. Trabalhe para viver dignamente, trabalhe para a glória de Deus, mas trabalhe também para socorrer quem é verdadeiramente necessitado. A gente precisaria de um tempo para dizer ou para avaliar quem são os necessitados, porque tem gente que se coloca numa condição de vítima, de necessitado, simplesmente fazendo do outro um cabide, porque não quer trabalhar, porque não quer administrar, porque não quer ter prudência e se coloca sempre num estado de vulnerabilidade. Então Deus precisa nos dar sabedoria para dizer sim e sabedoria para também dizermos não. Sim para a glória de Deus e não para a glória de Deus. Sim com generosidade e não com generosidade, mas não uma generosidade displicente, sem sabedoria e sem discernimento. A Bíblia ensina, no capítulo 2 de Ruth, tanto a responsabilidade do homem quanto a soberania de Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Ruth precisa trabalhar, enquanto Deus vai conduzindo a história, vai providenciando todas as coisas. Ruth precisa trabalhar, e o trabalho é bom. A Bíblia vai dizer, e essa é uma realidade maravilhosa, que Jesus, em Isaías 53, ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Jesus, ele veio, e a sua vida de obediência, a sua morte na cruz foi um trabalho, foi o cumprimento da missão. Jesus trabalhou bem, ele trabalhou com fidelidade, ele trabalhou com integridade. Ele veio cumprir a sua missão de resgatador, de redentor.
E Jesus veio e trabalhou, e ainda que ele tivesse que sofrer, a Bíblia diz que ele sofreu por uma alegria maior, para que ele pudesse se alegrar na nossa redenção. Trabalho é de Deus. Jesus trabalhou e nós devemos trabalhar para engrandecer o nosso Deus e vivermos a semelhança de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Se você observar, a história não é fácil. Vimos no capítulo 1 que a história de Ruth é uma história difícil. Havia fome e depois a viuvez. Ela vai para uma terra que não era sua, vai para uma nação que ela não pertencia. Por causa da sua fé em Deus, ela vive como alguém que pertence ao povo da aliança. Enquanto a gente vê Ruth aqui trabalhando, nós vemos alguém que não começa a sua caminhada com Deus se alimentando de autocomiseração. Deus, agora eu sou do seu povo e olha a vida que o Senhor me dá. Deus, eu sou uma serva tua e olha as dificuldades pelas quais eu passo. Deus, eu te amo e o Senhor parece que não me ama. Às vezes a gente se esforça para permanecer na tristeza. Às vezes a gente se empenha e quase pede às pessoas para que elas nos deixem viver e expressarmos a nossa tristeza, o nosso estado de insatisfação com Deus, o nosso tempo de murmuração. Mas a gente olha e vê que essa mulher, pecadora como nós somos, ela não murmurou, ela não caminhou numa autocomiseração das suas amarguras, mas ela, grata, caminha para o trabalho e ela faz aquilo que Deus esperava que ela fizesse. Apanhar espigas, como ela estava fazendo, era o trabalho, de fato, de uma pessoa órfã, viúva ou estrangeira. Se você ler Levítico, capítulo 19, no versículo 9 e no versículo 10, Deus havia dito ao seu povo que, quando eles fossem colher os alimentos, que eles não rebuscassem aquilo que havia caído, porque no meio do povo de Israel sempre haveria de ter pobres, e que na beira da plantação, no final, perto do caminho, se possível não colhessem, para que os necessitados pudessem ter auxílio, pudessem ter como viver, se alimentar. A gente observa que o capítulo 2, ele nos mostra a generosidade que deve haver no meio do povo de Deus. Deus mesmo tem um cuidado com os necessitados no meio do seu povo. Se você observar, Deus é o Deus bondoso, que Noemi diz, olha, minha filha, que Deus seja bondoso para contigo, que a graça de Deus se estenda sobre a sua vida. Boaz é um homem rico, tem as suas servas, mas ele não é mesquinho, não é muquirana, não é avarento. Ele diz assim, mais alguém, mais uma boca para eu alimentar? Não. Ele diz aos seus servos, olhem, deem água para ela, deem comida para ela, cuidem bem dela, tratem bem dela, porque esse era um mandamento de Deus para o seu povo. E Boaz também refletia um coração que desfrutava da generosidade de Deus. Ele disse para Ruth, Ruth, eu conheço a sua história, você não foi como uma moça sem juízo, que ficou se envolvendo com vários homens. Você poderia ficar na sua terra e casar legitimamente, pensando somente na sua vida. Você veio por cuidado com a sua sogra. Boaz reflete generosidade para com a vida de Ruth. Ruth faz o seu trabalho, confiando no cuidado de Deus, de Yahvé. E Ruth, capítulo 2, verso 14 e 18, ela é generosa para com Noemi. Noemi é uma mulher idosa que chegou num momento onde ela estava improdutiva para o trabalho físico, braçal. Tudo indica pelo capítulo 1 que ainda o estado dela era um estado de tristeza profunda, uma alma amargurada, que está num processo de sair desse estado de tristeza, vendo o cuidado de Deus, louvando. Ela vai dizer, bendito seja Deus, que cuida de Boaz, que cuida de você. Mas a gente vê Ruth sendo generosa para com
Noemi, a sua sogra, cuidando das necessidades dela. A gente vê aquilo que nós precisamos. Hoje pela manhã falamos sobre isso, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós vivemos, e eu repito o que eu falei pela manhã, numa sociedade que sofre um histórico de crises e dificuldade econômica. Isso faz parte, lamentavelmente, da nossa história. A gente trabalha muito e usufrui pouco do fruto do nosso trabalho. Desde quando eu nasci, a grande parte daquilo que a gente produz sempre foi para impostos. Isso não é de hoje. Hoje a gente chegou numa situação também muito difícil. E muitos de nós acabam nutrindo a expectativa de quando o tempo bom vai chegar. Quando o tempo bom vai chegar? Quando o tempo de tranquilidade, onde as coisas não vão ser tão contadas, tão calculadas? E a pergunta é, e permanece olhando o capítulo 2 de Ruth, a gente quer ser rico para quê? Para quem? Para com Deus? Para expressar generosidade? Ou é só o desejo de viver prosperidade? É só o conforto pelo conforto? A gente está diante de um texto que mostra um Deus generoso sendo refletido, espelhado no caráter de Boaz e no caráter de Ruth, no caráter dos seus servos. Trabalho e cuidado para com os necessitados. Ruth é alguém que pertence ao povo de Deus e que aceita fazer um trabalho humilde. Trabalho humilde. Quem é estudante precisa estudar com afinco para poder depois trabalhar bem, se preparar para o mercado de trabalho. É claro que quem se prepara seguindo o princípio, a lei da semeadura, tem a grande probabilidade de colher aquilo que semeou. É o que está lá em Gálatas capítulo 6. Mas todos nós devemos trabalhar bem, trabalhar com empenho, trabalhar com excelência, trabalhar com dedicação. Ouvir a esse culto, ouvir a palavra de Deus, pode ser o desafio para que a gente seja melhores na nossa profissão, para que a gente reflita mais a excelência do nosso Deus, a generosidade do nosso Deus, o compromisso do nosso Deus. O capítulo 2 é a jornada de um dia de trabalho. É Deus agindo na jornada de um dia de trabalho. Boaz mostrando generosidade e Ruth mostrando que ela é uma mulher boa de trabalho. É uma mulher que chega para trabalhar não tomada pela irritação. Irritação pelas dificuldades, irritação com os servos, irritação com o sol, irritação porque suja a unha trabalhando na terra. Porque as pessoas não entendem a vida dela, não sabem o que ela já passou, as dificuldades que ela está vivendo, e que as pessoas precisam compreender a sua dor. Não é assim que muitas vezes a gente encara as pessoas? Você tem que entender, você tem que ler minha alma. Você não me entende. Meus irmãos, a vida, ela precisa ser vivida de forma mais simples. A gente não lê o coração dos outros, os outros não leem o nosso coração, a gente tem uma ordem de Deus para trabalhar com excelência, e muitas vezes precisamos fazer chorando ou engolindo o choro para a glória de Deus. Se é para chorar, chore. Mas há momentos que a gente vai precisar trabalhar, porque assim nós precisamos fazer. Se você observar comigo, esse texto, ele reflete muito sobre o Deus que Ruth serve. E a pergunta que precisamos fazer é: qual é o Deus que nós conhecemos e servimos? Deus, como ele é descrito aqui no capítulo 2, ele é Yahvé, ele é o Deus da aliança. Por várias vezes nesse livro, Deus é descrito como aquele Deus que lá em Êxodo capítulo 3 fez um pacto com Moisés e que disse que cuidaria do seu povo e que esse povo receberia uma lei como expressão, como termos da aliança. Deus cuida do seu povo, supre as necessidades do seu povo. O povo deve, por causa da aliança, cumprir a sua palavra. Deus cumpriu o que prometeu, levou o povo a Canaã. O povo está vivendo na terra
prometida, Deus garantiu a posse da terra ao povo e agora o povo precisava descansar no Deus que estava conduzindo. Observe que ela vai trabalhar, mas a terra que ela vai trabalhar foi providência de Deus. Boaz foi providência de Deus. Deus estava o tempo todo de forma misteriosa aos olhos de Ruth, conduzindo a história de Ruth. A gente não vai saber o tempo todo qual deve ser o nosso próximo passo à luz da soberania de Deus. Como se orássemos e dissesse: Deus, diz sim, diz não. Qual trabalho? Qual casa comprar? Deus vai nos dar princípios de sabedoria segundo a sua palavra. Você tem condições de pagar essa casa? Deus me oferecer o carro, é o carro dos meus sonhos. Tem condições de pagar? E se acontecer um imprevisto? Você tem estabilidade no seu emprego? Então pense nessas coisas. Não adianta colocar uma lã como Gideão. Olha, se chover e tiver só a lã seca, é porque é a vontade do Senhor. Se amanhecer só a lã molhada e tudo seco em volta, então é a vontade do Senhor. Queridos, esses testes nós não fazemos mais. Nós não abrimos mais a Bíblia. Quer dizer, nunca deveríamos, se já fizemos assim. Deus, aonde abrir, nós não somos da igreja cristã Maranata, né, que para cultuar eles fazem isso, no dia a dia eles fazem. Nós não somos, nós já temos a palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus como orientação preventiva. Em momentos de dificuldade a gente busca orientação na palavra de Deus, ou, como diz a própria palavra, na multidão de conselhos há sabedoria. Busque pessoas que têm a marca de temer a Deus e tomar decisões segundo a palavra de Deus. E elas vão te ajudar a refletir. Pense nisso. Se a gente não fizer assim, a gente não amadurece. Se a gente não ficar transferindo responsabilidades para a escolha da nossa vida ser feito por outros, a gente não vai amadurecer. Então, não fique esperando ter um sonho. Por que Deus vai te mostrar um sonho? Isso é coisa de crente que não tem maturidade, que não lê a Bíblia, que não estuda a palavra de Deus. Hoje Deus fala pelas Escrituras. Hebreus capítulo 1. Deus falou antes. Antes Deus usou Daniel com visões, José com sonhos. Hoje Ele nos tem falado pelo Seu Filho. E Deus nos orienta mostrando esses sinais nas circunstâncias que devem ser respondidos na nossa vida, segundo a palavra de Deus, os princípios que tem claramente para nós na palavra de Deus. Foi em Yahvé, Deus de Israel, que Ruth encontrou amparo e refúgio. Olha comigo o capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela, para o seu povo e para os seus deuses. Porém, Ruth respondeu: Não insista para que eu deixe você, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Essa mulher encontrou conforto, consolo, cuidado e direção no Deus de Israel. No Deus de Israel. Não foi uma profissão de fé vazia, não foi uma fé morta, mas foi uma fé acompanhada de ações, não de ativismo, mas de ações confiadas na soberania de Deus, no cuidado de Deus. Deus é o Deus da aliança. Deus é o Deus fiel ao seu povo. Deus é o Deus que promete e cumpre. Ela confiou em Deus. Deus cuidou da sua vida. Dias bons, dias maus. Deus sempre governa e conduz as nossas vidas. Nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. Precisamos trabalhar e trabalhar com zelo. Precisamos fazer escolhas. A gente não pode esperar o trabalho que alguém vai chegar na nossa casa 20 para as 7, vai encostar o carro dizendo qual vai ser o valor do nosso do pagamento, com o uniforme para que a gente trabalhe. A gente precisa se esforçar. A gente precisa trabalhar para a glória de Deus.
para a glória daquele que olharia para nós e se alegraria com o fruto do seu penoso trabalho. Que Cristo olhe para nós, veja não só redimidos, salvos, mas que o Senhor olhe para nós e veja que os salvos confiam nele e trabalham para a glória dele. Amém. Vamos colocar de pé e vamos orar. Peça ao Senhor nessa noite que te dê a confiança e a diligência, o zelo que Ele deu a Ruth. Peça ao Senhor nessa noite que Ele faça de mim e de você pessoas mais generosas. Mais generosas. Ninguém é tão necessitado que não possa compartilhar. Ninguém é tão carente que não possa abençoar outras vidas com o pouco que tem, que possui. Deus, te louvamos por essa história que mostra que Tu és soberano, alcançando essa moabita, transformando-a numa serva zelosa e dedicada ao trabalho, refletindo, ó Deus, o Teu caráter de um Deus trabalhador, de um Deus zeloso. Obrigado, ó Deus, por Tua generosidade sobre a vida de Boaz, de Ruth, de Noemi, sobre as nossas vidas, Deus. Obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos dá porque o Senhor é o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é o Deus de promessas, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá não só do pão, mas o Senhor nos dá da Tua palavra, e é da Tua palavra que nós vivemos, ó Deus. Nós vivemos de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E, ó Deus, essa palavra vem do Senhor para nós. Ó Deus, nós sempre precisamos, ó Deus, crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor governa e reina. Muitas vezes não vemos a Tua mão se movendo, mas temos a confiança de que o Senhor é o Deus que conduz o Teu povo, que conduz as Tuas ovelhas, que é o pastor das nossas almas, e que não nos deixe, não nos entrega, ó Deus, a nossa própria sorte. Ó Deus, nós temos aprendido com Ruth, com a história de Daniel, que o Senhor ama o Teu povo, que o Senhor é o refúgio daqueles que se abrigam debaixo de Tuas asas, Senhor. Nos ajuda, Deus, a amar também o Teu povo. Nos ajuda, Deus, a usar a nossa vida para cuidar do Teu povo. Como é bom, Deus, ser abençoado pelo Teu povo. Como é bom ouvir a Tua palavra pelos lábios dos Teus servos. Como é bom, Deus, ser encorajado pelos nossos irmãos. Como é bom, Deus, sermos socorridos em nossas necessidades. Mas, ó Deus, que privilégio é usarmos as nossas vidas, dons e talentos, experiências e conhecimento, o pouco do nosso recurso para abençoar, ó Deus, aqueles que o Senhor fez um pacto e fez uma aliança. Ó Deus, nos dê a graça de viver de modo que as pessoas, ó Deus, vejam o Senhor espelhado na nossa vida. Dê-nos a graça, ó Deus, de que a Tua palavra seja vivida em nós. Livra-nos, Senhor, de sermos como um parasita, ó Deus, de sugarmos, ó Pai, a energia, o trabalho, o vigor daqueles que Te amam, ó Deus. Permita que, ao professarmos a mesma fé de Ruth, a gente também possa testemunhar do mesmo cuidado, ó Deus, que a Tua serva teve com a vida de Noemi. Ó Deus, há sempre no meio do Teu povo pessoas atribuladas, ó Deus, por situações de ordem financeira, na saúde, no casamento, alguma preocupação, alguma angústia. Ó Deus, que o Senhor dê a segurança e a paz daqueles que se refugiam no Senhor. Que à sombra das Tuas asas, ó Deus, possamos descansar. Tu és o nosso socorro, o nosso refúgio bem presente, ó Deus, na tribulação, na angústia. Por isso, ó Deus, não temeremos mal algum. Então, ó Deus, pastoreia o nosso coração para que a gente possa aprender
E a gente possa crescer, ó Deus, na confiança, na segurança do cuidado do Senhor nas nossas vidas, e a gente possa refletir, ó Deus, o que o Senhor tem feito por nós na vida de outras pessoas, ó Deus, para que cada um de nós seja um instrumento nas tuas mãos, um luzeiro, ó Deus, e que por meio das nossas boas obras, ó Deus, as pessoas possam ver a tua luz brilhando em nós e possam glorificar o teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.